Mais uma vez, boa noite, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Nesta noite, meus irmãos, eu quero falar um pouco com você sobre o tema Jesus nos conforta. Jesus nos conforta. É sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta noite. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em João capítulo 14. João capítulo 14. Esse texto tão maravilhoso, tão rico, tantos ensinamentos nós temos para tirar desse texto nesta noite. João capítulo 14, eu estarei lendo do verso 1 ao verso 6. João 14, do verso 1 ao verso 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos. Santo Espírito de Deus, nesse momento pedimos iluminação, ó Pai. Que o Senhor ilumine as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, possa penetrar em nossos corações, Senhor. Possa falar conosco nesse momento, assim como tem falado em todos os momentos do culto, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Hoje, meus irmãos, gostaria de falar um pouco com você sobre esse tema: Jesus nos conforta. Jesus nos conforta em qualquer situação em que venhamos a enfrentar em nossas vidas. Jesus nos conforta diante dos nossos medos. Jesus nos conforta diante das incertezas da nossa vida. Jesus nos conforta diante dos imprevistos que acontecem conosco. Jesus nos conforta, Ele sempre está conosco. Jesus é aquele que nos conforta em nossas angústias, em nosso sofrimento. Em Jesus sempre encontramos conforto para os nossos corações. E diante disso, meu irmão, queria lhe deixar uma pergunta: o que tem nesta noite turbado o seu coração? O que tem turbado o seu coração nesta noite? Mas parece, meus irmãos, que às vezes diante do sofrimento de nossas vidas, algumas dúvidas começam a pairar sobre as nossas cabeças. Talvez isso já tenha acontecido com você, diante do sofrimento. Isso esteja te causando algum incômodo. Por que isso está acontecendo? Questionamentos começam a surgir. Será que realmente Jesus está comigo? Será que realmente Ele está confortando o meu coração nessa tribulação que eu estou passando? Será que realmente Ele se importa com a minha dor? São pensamentos, meus irmãos, que diante das circunstâncias da vida, podemos chegar a pensar. E é sobre isso, meus irmãos, que vamos falar um pouco nesta noite. Jesus nos conforta diante dos nossos sofrimentos. Ele nos conforta. Quero convidar você a acompanhar comigo o verso 1, onde Jesus diz assim para os discípulos, e quero convidar você para continuar com a sua Bíblia, para continuar com o seu aplicativo aberto. Nós vamos estar todos os momentos voltando para o texto, vendo os versos, e vamos assim meditando sobre a palavra do Senhor. Verso 1, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O contexto aqui, meus irmãos, em que Jesus fala isso, aqui Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Jesus aqui está passando aos seus discípulos as últimas instruções antes de sua morte, antes de ser crucificado.
O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Comentário Expositivo do Novo Testamento, ele diz assim: Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmane, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Esse era, portanto, meus irmãos, o contexto em que Jesus disse essas palavras aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. E diante desse contexto, meus irmãos, os discípulos estavam tristes com o que iria acontecer com Jesus. Os discípulos estavam confusos. Acredito eu também, meus irmãos, que os discípulos estavam com medo, porque Jesus estava partindo. Portanto, as emoções dos discípulos estavam agitadas. O que será de nós agora? O que vai acontecer conosco com a partida de Jesus? O que vão fazer com a gente? O que será de nós após a morte de Jesus? Talvez, meus irmãos, fossem essas as emoções que os discípulos estavam sentindo naquele momento, em seus corações. E diante de tudo isso, meus irmãos, mesmo Jesus estando prestes a passar por todo o sofrimento que ele iria passar na cruz, mesmo Jesus estando prestes a passar por tudo isso, mesmo Jesus estando aflito por tudo que ele iria passar por amor de nós, ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Jesus aqui, meus irmãos, está confortando o coração dos discípulos. Ele está confortando. E esse conforto também, meus irmãos, é para os nossos corações nessa noite. Jesus está dizendo para mim, Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo para nós: não se turbe o vosso coração. Nós iremos passar por momentos difíceis em nossas vidas, por momentos de sofrimento, mas Jesus nessa noite quer acalmar o seu coração. Jesus nessa noite está dizendo para todos nós: tenha calma, tenha calma, eu estou com você, confie em mim, porque eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle de todas as situações. Nós, meus irmãos, não temos controle de nada, mas Ele tem, Ele tem, e é por isso que Ele nos diz nessa noite: não se turbe o vosso coração. Diante do sofrimento, meus irmãos, nós precisamos confiar em Cristo Jesus, porque Jesus disse assim para os seus discípulos, ainda sobre o verso 1, não se turbe o vosso coração, mas o quê? Credes em Deus, crede também em mim. Precisamos crer em Jesus, precisamos confiar que Jesus está conosco, precisamos ter essa certeza em nossos corações, que diante do sofrimento da vida, Jesus estará confortando os nossos corações. O interessante aqui, meus irmãos, do verso 1, é que Jesus está se igualando a Deus, em sua divindade, pois Ele diz assim, credes em Deus, crede também em mim. Jesus é Deus, Jesus é Deus, é por isso que Jesus disse que eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Nós cremos na Trindade, meus irmãos, na Trindade. Deus, Senhor Jesus é Deus, o Deus conosco, o Deus que caminha todos os dias conosco. Jesus sempre está presente, Ele sempre está ao nosso lado. Acompanhe comigo agora, meus irmãos, o verso 2 e 3. Verso 2 e 3. Por enquanto só o verso 2, depois a gente lê o 3. Na casa de meu Pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Jesus aqui está dizendo, meus irmãos, que na casa de meu Pai há muitas mansões, há muitas moradas.
E nós precisamos guardar, meus irmãos, essa informação em nossos corações. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque diante das aflições da vida, diante dos sofrimentos, eu e você precisamos lembrar, nós precisamos olhar para Cristo Jesus, que está nos prometendo. Jesus é nossa morada celestial. É por isso que nós entendemos, meus irmãos, que a nossa morada aqui neste mundo, a nossa morada não está aqui neste mundo, ela é passageira. Nós estamos aqui como peregrinos. E enquanto nós vivermos aqui neste mundo, Jesus nos disse, nesse mundo vocês terão aflições. Estaremos sujeitos a todas as coisas. Mas que diante das dificuldades da vida, meus irmãos, possamos olhar para aquilo que nos guarda, para a nossa recompensa, para a nossa herança. Não olhe para as coisas aqui da terra, mas olhe para aquilo que Jesus está te prometendo, para a nossa morada celestial. A nossa riqueza não está aqui neste mundo, nosso tesouro não está aqui, pois quando nós olhamos, meus irmãos, para o nosso lar celestial, nós encontramos paz em nossos corações, nós encontramos esperança para continuarmos a jornada aqui neste mundo, porque nós sabemos que um dia todo sofrimento acabará, toda lágrima dos nossos olhos o Senhor enxugará, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. E quando nós olhamos para tudo isso, meus irmãos, que Deus tem preparado para nós, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de alegria, somos fortalecidos pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Jesus aqui, meus irmãos, está falando para os seus discípulos de uma habitação que não é temporária. Jesus não está falando aqui, igual quando a gente vai viajar, fica no hotel alguns dias, em uma pousada em alguns dias. Jesus não está falando disso, de uma morada que é temporária, mas Jesus está falando de uma morada permanente, de uma morada que é eterna, eterna. Eu vou preparar-vos um lugar. Jesus nos prepara uma nova terra, onde com Ele reinaremos para todo sempre. O verso 3, meus irmãos, acompanhem comigo. E quando eu for, o que Jesus diz? Eu vou preparar-vos um lugar e voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. O meu e o seu coração, meu irmão, não precisa estar turbado, porque Jesus prometeu voltar. Ele prometeu voltar, Ele irá voltar, meus irmãos, não duvide disso, Ele irá voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja, para enfim habitarmos com Ele eternamente. E a volta de Cristo Jesus, meus irmãos, está cada vez mais próxima. Estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando, e isso deve ser motivo de alegria em nossos corações. Deve ser motivo de alegria, porque nós estamos vendo a cada dia mais os sinais, as profecias se cumprindo. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Verso 4 agora, meus irmãos. Verso 4, acompanhe comigo. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Tomé, meus irmãos, aqui estava perplexo. Ele estava perplexo porque Jesus estava partindo. Jesus estava partindo, e Tomé diz para Jesus: como podemos conhecer o caminho, Senhor? Como nós podemos conhecer o caminho? Assim como Tomé fez essa pergunta, existem pessoas hoje em dia também se perguntando: qual caminho devo seguir?
Qual caminho eu devo seguir? Qual é o verdadeiro caminho? Para onde eu devo ir? O que eu devo seguir? O que eu devo acreditar? Existem muitas pessoas que já levantaram esses questionamentos em seu coração. Mas diante desse questionamento que Tomé faz para Jesus, Jesus responde assim para Tomé no verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus aqui, meus irmãos, está nos ensinando que Ele é o único caminho, o único caminho. Não existe, portanto, outro caminho, o único caminho é Jesus. Somente a Jesus pertence toda a salvação, somente Jesus tem o poder de nos reconciliar com o Pai. Somente Ele foi capaz de pagar por todos os nossos pecados na cruz. Mas talvez você já tenha ouvido aquela expressão, todos os caminhos levam a Deus. Né, Rafa? Todos os caminhos levam a Deus. Que engano, né, meus irmãos? O que o inimigo tem feito para enganar as pessoas. Eu já ouvi isso muitas vezes. Jesus aqui, meus irmãos, não está falando de vários caminhos. Ele está falando apenas de um único caminho. Um único. Só existe um caminho. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos hoje em dia muitas pessoas tentando encontrar respostas para o seu sofrimento. E muitas pessoas tentam encontrar respostas para o seu sofrimento em vários caminhos. Tentam aliviar a sua dor através de experiências. Tentam encontrar respostas e consolo para as suas vidas em doutrinas humanas, no ser humano. E por causa disso é que muitas pessoas, infelizmente, acabam vivendo no engano. Tentam preencher o vazio de seus corações, mas no fim encontram apenas uma paz que é passageira, uma paz ilusória. Jesus é o único caminho, e se Jesus é o único caminho, meus irmãos, eu e você não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada, não precisamos de nenhum intermediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 nos diz, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Somente Ele, mais ninguém. Porque se eu e você precisarmos de mais alguma coisa para a nossa salvação, o que Jesus fez na cruz não foi o suficiente. Não foi suficiente. Mas ainda existem pessoas que acham que a salvação é por mérito. O Calvário disse, está consumado. Está consumado. Acabou. Acabou. É por isso que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, agora já não há condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a sua vida, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque Jesus já pagou um alto preço pelos nossos pecados. É por isso, meus irmãos, que é pela graça, sempre foi pela graça. Não há outro caminho, não há nada que façamos para merecermos o reino dos céus, é pela graça, é entendendo que Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a verdade. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, meus irmãos, nos certifica dessa verdade. O Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. 1 João capítulo 5, verso 20 nos diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo
e nos deu entendimento. Olha que texto impressionante, meus irmãos. E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é a verdade, somente em Jesus nós encontramos sentido para a nossa vida, para a nossa existência, somente em Jesus eu e você descobrimos para que nós fomos criados. E eu e você, meus irmãos, fomos criados para glorificar a Deus. Descobrimos o sentido da vida. Somente em Jesus encontramos a verdade, Jesus é a verdade, e essa verdade traz paz aos nossos corações e nos consola nos momentos mais difíceis de nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus pode dar vida a alguém. Somente Jesus pode trazer da morte alguém que estava morto em seus delitos para a vida. Somente Jesus é a fonte de toda a vida. É por isso que Jesus disse, meus irmãos, em João capítulo 11, do verso 25 ao 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Somente em Jesus eu e você temos uma nova vida, somente em Jesus eu e você somos transformados, somente em Jesus eu e você nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, somos novas criaturas. Gostaria de finalizar a mensagem dessa noite, meus irmãos, dizendo mais uma vez as palavras de Jesus ao seu coração. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor. Creia que o Senhor Jesus está com você em todos os momentos. Confie nas promessas de Jesus. Confie nas promessas de Jesus. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra de Deus Pai. Jesus é aquele que prometeu voltar para buscar a sua igreja, para enfim reinarmos eternamente com Ele. E que diante do sofrimento da vida, que diante das incertezas da vida, que diante das tempestades da vida, meus irmãos, eu e você possamos ter a convicção em nossos corações que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, não duvide disso. Eu não sei dizer, meu irmão e minha irmã, quais são os seus medos, quais são as incertezas que está passando em seu coração nesse momento, quais são as enfermidades que você está enfrentando, quais os imprevistos que aconteceu em sua vida, o que tem deixado você ansioso, nervoso, preocupado, tirado as suas noites de sono, deixado você inquieto. Talvez assim como os discípulos estavam, você também esteja nessa noite. Os discípulos estavam aflitos com a partida de Jesus. Talvez você esteja assim, com o seu coração nessa noite, com o seu coração aflito, agitado, agoniado. Mas que nesta noite, meu irmão e minha irmã, você possa descansar o seu coração sobre as palavras do Mestre Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe, meu filho, minha filha, eu estou com você. Não se turbe. Eu estou com você, não se apavore, não se desespere. Eu estou com você, eu estarei sempre com vocês. Que diante das palavras de Jesus, meus irmãos, possamos achar conforto, consolo para nossas vidas. Jesus nos conforta. Que eu e você possamos ter essa convicção em nossos corações.